E vou compartilhar a minha tela com vocês. Espera aí que tem só um pequeno problema que está na página errada. Pronto. Aqui. A professora não incluiu o áudio, aí ninguém escuta nada. Incluir o áudio. Prontinho. Página 25 da apostila, tá? Página 25. Olá, meus queridos alunos. Estamos aqui hoje para fazer um jingle de Natal com vocês dos ângulos notáveis 30, 45 e 60, sendo você e tangente. Vamos lá, página 25 da apostila. 1, 2, 3, 3, 2, 1, tudo sobre 2. A raiz vai no 3 e também no 2. A tangente é diferente, veja só vocês. Raiz de 3 sobre 3, raiz de 3. Vamos lá! 1, 2, 3, 3, 2, 1, tudo sobre 2. A raiz vai no 3 e também no 2. A tangente é diferente, veja só vocês. Raiz de 3 sobre 3, raiz de 3. Deixa o like e se inscreve no canal! E aí, galera? Você é louco, professora. Ficou chave de Maravilhoso. verdade. Da hora, Adorei, da mano, hora. adorei. Gostaram? Puta like, Perfeito, puta like. perfeito. Puta like é foda. Eu vou deixar Maravilhoso, inscrever no canal, na moral, professor. Vou me inscrever já. Bem, foi uma forma, né, de vocês brincarem aí, ouvirem a música da maneira diferente, né? Então, o que eu sempre falo para os alunos, o que eu sempre recomendo? Chegou no vestibular, chegou no Enem, chegou numa prova que envolve matemática e vai cair trigonometria, pega o lápis, faz a tabelinha aí no cantinho, tá? Então, é uma maneira de decorar, né? Uma musiquinha para que vocês decorem aí, né? Mas você pega a tabelinha, coloca lá 1, 2, 3, depois 3, 2, 1. Coloca tudo sobre 2, põe a raizinha no 2 e no 3, e a tangente, né, que você vai ter que decorar, que é diferente, raiz de 3 sobre 3, raiz de 3. E aí você consegue resolver as questões que talvez envolva esse conhecimento. Por que eu estou falando isso? Porque quando eu vou fazer prova, eu também, às vezes, fico nervosa, como vocês também ficam, né? Atrapalha, é o nervosismo, é o cara lá, o fiscal passando. Então, eu posso esquecer quanto vale essas informações. E aí, para eu não esquecer, eu pego, já a primeira coisa que eu faço é essa tabelinha, e aí eu não tenho esse problema. Ah, seno de tanto, eu vou e consulto a tabelinha, tá? Para a aula de hoje, nós vamos resolver os exercícios que envolvem essa tabelinha, tá? Depois, gente, eu vou compartilhar no grupo também o do Carlos, do ano passado, que é um rap. Ele fez exclusivamente para essa aula, e ficou bem legal. Vou compartilhar depois lá com vocês no grupo, tá? Mas espero que vocês tenham curtido aí a musiquinha. Deixa eu só achar aqui. Bem, olha só. Todos me ouvem? Conseguem visualizar a minha tela aí? Sim, professor. Sim. Tá bom. Então, musiquinha, obrigada. A musiquinha que eu acabei de cantar aí para vocês é esse quadro, tá? Esse quadro encontra-se na página 25 da apostila, tá? Na apostila de vocês ele está em branco, né? E aí vocês podem completar este quadro, né? Ou com o ritmo do rap, ou com o ritmo do Natal, que todo mundo está esperançoso para chegar o Natal esse ano,
ou simplesmente ir colocar 1, 2, 3, 3, 2, 1 e completar a tabelinha de vocês. Está na página 25. Por que eu estou passando essas informações? Porque, além daquela tabela que tem na página 72, às vezes o problema pode trabalhar com esses valores, tá? Lá na página 72, que a gente usou na última aula, lá está em número decimal, tá? Está em número decimal. Aqui não, aqui está raiz de 2 sobre 2, raiz de 3 sobre 2, então não está na forma decimal. Lá na apostila, na página 72, você encontra esses mesmos valores na forma decimal. E como lá no roteiro do estudo tinha, o exercício que eu irei resolver utilizando essa tabelinha é o exercício 1 da página 25. Lembrando que eu selecionei os itens A e B para a aula de hoje, tá? O item A está aqui, está projetado aqui embaixo, né? Aí o que eu fiz também? Eu coloquei a imagem aqui, ó, das razões trigonométricas, para quem agora na hora da aula não recordar, né? Então, o que é o seno de um ângulo? Cateto oposto sobre a hipotenusa, lembrando que isso são medidas, né? E a gente divide. O cosseno, cateto adjacente sobre a hipotenusa, essas daí também são medidas, a gente divide, e a tangente, que até foi um assunto que a gente usou bastante na aula passada, cateto oposto sobre cateto adjacente, tá? Bem, vamos lá, vamos ver o que ele quer, vamos fazer com calma, sem pressa. Ele fala assim, ó, nos triângulos retângulos a seguir, calcule as medidas x e y, x e y, tá? Então, o que ele quer? Ele quer quanto vale esse y e ele quer quanto vale esse x. Como eu disse na aula passada, o primeiro passo para a gente iniciar qualquer razões trigonométricas, cálculo de razões trigonométricas, eu preciso identificar quem é quem neste triângulo, tá? Eu preciso identificar esses lados. Vou até aumentar um pouquinho aqui meu triângulo, tá? Então, eu preciso identificar. Vamos lá. O ângulo que eu estou considerando é este ângulo aqui, ó, de 60 graus, que a professora está destacando neste momento na cor vermelha, tá? Este ângulo aqui, ó, na cor vermelha, tá? O x, que é o valor que ele quer saber. Alguém saberia me dizer se ele é cateto oposto, se ele é cateto adjacente ou se ele é hipotenusa? Hipotenusa. Hipotenusa, muito bem, muito bem. O x é a hipotenusa, então eu não tenho a hipotenusa. O 6 raiz de 3, ele é cateto oposto ou cateto adjacente? Lembrando que o ângulo é de 60 graus aqui, ó. Cateto oposto. Muito bem, parabéns. Na última aula, eu até comentei, o cateto oposto está sempre na frente do ângulo que a gente está considerando. Então, é esse segmento de reta que está na frente do ângulo que a gente está considerando. Automaticamente, o y será o cateto Adjacente. Muito bem, adjacente. Então, toda vez que eu pego um triângulo retângulo, eu tenho um que é hipotenusa, eu tenho um que é cateto oposto e eu tenho um que é cateto adjacente, tá? A minha primeira pergunta é, eu tenho o cateto oposto, tá? Eu quero, por exemplo, primeiro descobrir a hipotenusa. Olhando as minhas razões trigonométricas aqui, que neste momento são 3 que vocês conhecem, qual delas trabalha com cateto oposto e hipotenusa? Seno, muito bem. Então, o seno de um ângulo que eu não conheço é igual à medida do cateto oposto dividido pela minha hipotenusa. E aí, gente, eu vou substituir os valores que eu tenho. O seno aqui é do ângulo que eu destaquei no início do enunciado, que é o 60 graus. O cateto oposto é essa medida que foi nos fornecida aqui, ó, 6 raiz de 3 sobre a hipotenusa, eu não tenho, posso chamar de x ou posso chamar de hipotenusa, fica a critério de vocês, tá? Eu vou chamar de x. Seno de 60, por isso que é importante você ter a tabelinha anotada. Chega na hora da prova, tá nervoso, esquece, olha, vem aqui, ó, seno, o de 60 graus. Raiz de 3 sobre 2. Então, no lugar do seno de 60 graus, eu vou substituir por raiz de 3 sobre 2. Isso é igual a 6 raiz de 3
sobre o x. Neste momento aqui, eu fico lá com aquela questão de proporcionalidade. Vou multiplicar aqui em x, a multiplicação dos extremos é igual à multiplicação dos meios. E aí eu continuo a minha conta. X vezes raiz de 3, o número não pode multiplicar a minha raiz. 6, raiz de 3, que multiplica o 2, o número multiplica o número. Então, o 6 vai multiplicar o 2, que vai dar 12. E o raiz de 3, eu copio. Eu tenho que isolar o x. X é igual a 12, raiz de 3. O raiz de 3 aqui está multiplicando, passa dividindo. Olha o que acontece nesse momento. Eu tenho uma raiz de 3 em cima, eu tenho uma raiz de 3 embaixo. Elas podem ser canceladas. Assim, o meu x vale 12. A minha hipotenusa, que é essa linha inclinada aqui, vale 12. Dúvidas até aqui, pessoal? Não, pronto. Tranquilos? Tranquilo, pro. Então, tá ótimo. Agora, né, o enunciado pediu calcule o x e calcule o y. Então, agora eu vou focar no y, né? Eu já calculei o x, eu vou focar no Página y. essa. Página 25, Guilherme. Página 25 da apostila, tá? Vamos lá. Cateto adjacente, tá? Cateto adjacente é o meu y. Qual das razões trigonométricas agora eu posso trabalhar para descobrir esse cateto adjacente? Lembrando que eu já usei o seno. Qual vocês preferem, trabalhar com o cosseno ou com a tangente? Cosseno. Cosseno, pode ser? Muito bem. Cosseno de um ângulo que eu não conheço é igual ao cateto adjacente, que eu não tenho, sobre a hipotenusa. Aí alguns alunos podem dizer, professora, mas a senhora não tem a hipotenusa. A gente acabou de descobrir que o x vale 12. Então, nesse momento, eu tenho a hipotenusa, tá? Aí eu venho lá, cosseno de que ângulo? Que ângulo que a gente está lidando desde o início? Com 60 graus. Então, o cosseno de 60 graus é igual. O cateto adjacente eu não tenho, desde o início eu não tinha. Ele valia y, tá? Sobre a minha hipotenusa. No início eu não tinha a hipotenusa, mas eu descobri que a hipotenusa vale 12. Então, eu venho aqui, no lugar do y, substituo por 12. Cosseno de 60, na hora, por isso é importante ter a tabelinha em mãos. Na hora tô nervoso, tô atrapalhado, tô fazendo uma prova. Olha só, pego a minha tabelinha, cosseno de 60 graus, ó, meio, 1 sobre 2. Então, eu venho aqui, ó, 1 sobre 2 é igual a y sobre 12. Cheguei aqui, proporcionalidade. A multiplicação dos extremos é igual à multiplicação dos meios. 2 vezes y, 2y. 1 vezes 12, 12. O 2 está multiplicando, passa dividindo. E aí, 12 dividido por 2 dá o total de 6, tá? Descobri o meu x e descobri o meu y. Na prova, atenção, eu não coloquei para descobrir os dois valores, eu coloquei só para descobrir um, para não ficar muita conta, né, e vocês se atrapalharem ali na hora de marcar a alternativa. Então, ou eu peço x ou eu peço y, tá? Tudo bem na letra A? Tudo bem, galerinha? Tranquilo, tranquilo. Então, tá bom. Vou zerar minha lousa, tá? Vou zerar tudo aqui que eu fiz da letra A, com bastante calma, para não apagar as informações que eu preciso. E nós vamos para a letra B. A letra B, se vocês observarem, o triângulo está meio de ponta cabeça, né? Então, o que eu fiz aqui na hora que eu trouxe para cá, eu virei ele para a gente manter o mesmo padrão lá de cima, tá? Então, na apostila, ele está virado de ponta cabeça, né? Aí, eu só rotacionei ele aqui para ele ficar no mesmo padrão do de cima. Mas é a letra B da nossa apostila aí. Lembrando que a gente está na página 25, tá? O exercício B, ele pede a mesma coisa do A. Calcule as medidas do x e do y. Então, o procedimento, o jeito de fazer é o mesmo lá do início, tá?
qual é o primeiro passo? O primeiro passo, a professora vai destacar aqui o ângulo. Então, o ângulo que eles nos forneceu é este ângulo aqui, ó, que eu estou destacando na cor vermelha, que vale 45 graus. Este ângulo aqui é o que ele nos forneceu no exercício, tá? Lembrem-se, eu sempre, antes de fazer qualquer razão trigonométrica, qualquer conta, eu preciso dizer quem é hipotenusa, quem é cateto oposto, quem é cateto adjacente. Esse é sempre o primeiro passo, tá? Primeira pergunta aí que eu vou fazer para vocês. Esse X, que é a minha linha inclinada aqui, ó, tá? O que que ele representa no triângulo retângulo? Ele é cateto oposto, cateto adjacente ou hipotenusa? Falou baixinho aí alguém que disse. O que que é o X, galera? Ele é o hipotenusa. Muito bem, Guilherme. Mas alguém falou também junto com o Guilherme aí. É hipotenusa, tá? Qual é a característica da hipotenusa? Eu já falei isso na aula passada, mas vou repetir. A característica da hipotenusa é sempre uma linha inclinada, tá? É uma linha que está inclinada. Outra característica, ela está sempre na frente do ângulo de 90 graus, que é esse ângulo reto, quadradinho aqui. Então, o meu X aqui é a minha hipotenusa, tá? Próximo, o meu Y, que é esse valor aqui, ó, o meu Y, em relação ao ângulo de 45 graus. Ele é cateto oposto ou cateto adjacente? E aí, galera? Oposto, muito bem. Né? Só para a gente reforçar. Qual é a característica do cateto oposto? É sempre a medida aqui do segmento que está na frente do ângulo que a gente escolheu para destacar. Então, como a gente destacou o ângulo de 45 graus, que é o que ele nos forneceu, o cateto oposto é essa medida que está aqui na frente, tá? E, por fim, nós temos esse 4 aqui, tá? Que ficou meio ruim porque está de ponta cabeça, mas eu posso melhorar ele aqui, ó, vou passar tá? Essa medida vale 4. Ele é o que sobrou, que é o cateto adjacente, tá? A partir do momento que eu determinei tudo, só então eu vou trabalhar com as razões trigonométricas. Eu sempre tenho que olhar o triângulo como um todo, achar a hipotenusa, achar o cateto oposto, achar o cateto adjacente, aí eu vou trabalhar com as razões trigonométricas, tá? Primeiro objetivo, quero descobrir a hipotenusa, tá? Eu tenho cateto adjacente e eu quero descobrir a hipotenusa. Qual razão trigonométrica eu preciso trabalhar? Seno, cosseno ou tangente? Cosseno, muito bem. Ficou baixinho aí, mas muito bem, cosseno, isso mesmo. Por que cosseno, né? Que como nem todos responderam, por que cosseno? Porque eu tenho o cateto adjacente e eu quero descobrir a hipotenusa. Para que eu escolha a razão trigonométrica, eu tenho que ter pelo menos uma informação para descobrir a outra, tá? Aí eu vou substituir os valores que nos foi fornecido. Eu venho lá, cosseno de qual ângulo? O ângulo que ele nos forneceu é 45 graus. É igual o cateto adjacente é 4, e a hipotenusa aqui é o x, é o valor que eu não tenho, tá? Para que serve essa tabelinha, professora? Olha só, neste momento eu vou utilizar o cosseno de 45 graus, está aqui, ó. Vou substituir raiz de 2 sobre 2. Isso daqui é igual a 4 sobre x, tá? Quando eu chego nesse ponto, eu multiplico aqui em x, tá? Multiplicação dos extremos é igual à multiplicação dos meios. Aí eu vou lá. Raiz de 2 vezes x. Raiz de 2 vezes x. 4 vezes 2. 4 vezes 2, 8. O raiz de 2 está multiplicando, passa dividindo. Então, eu fico 8 sobre raiz de 2, ok? Se você está no vestibular, ou num concurso, ou numa prova, o que vai acontecer? Essa alternativa não terá lá na hora da prova. Por quê? Primeiro mandamento da matemática, não dividirás por zero. Segundo mandamento da matemática,
Não deixarás a raiz no denominador. A gente não pode deixar essa raiz aqui no denominador de uma fração. Pequem essas palavras, homens. Pequem essas palavras. Tinha essas palavras, Guilherme. No ano passado, né, no nono ano, vocês viram isso. O nome dessa matéria é racionalização. O que é racionalizar? É tirar a raiz que está no denominador, por conta do segundo mandamento da matemática. Não deixarás a raiz no denominador. Como é que eu faço isso? Como é que eu não deixo essa raiz aqui? Eu multiplico em cima, embaixo, por raiz de 2. Tá? Então, isso daqui é um conteúdo do ano passado, tá? Toda vez que a raiz ficar no denominador, eu tenho que multiplicar em cima e embaixo por essa raiz para eliminá-la. Multiplicando 8 vezes raiz de 2, 8 raiz de 2. Multiplicando raiz de 2 vezes raiz de 2, mantém a raiz e multiplica os números. 2 vezes 2, 4. Raiz de 4 tem exata. A raiz de 4 é 2. Então, assim, eu consegui eliminar ela no denominador. Aqui, só para a gente finalizar, como o 8 dá para dividir por 2, então eu preciso realizar essa simplificação. 8 dividido por 2 dá 4 raiz de 2. Ok? Tudo bem até aqui, gente? Resolvemos a hipotenusa? Professora. Diga, pode falar. Explica esse final aí de novo, por favor. Explico, claro, explico sim, sem problema nenhum. Ó, então vamos lá. No nono ano, a gente aprende uma matéria que chama racionalização. O que é racionalizar? É tirar a raiz que está no denominador da minha fração. O que é denominador? Esse número que está aqui embaixo, tá? Qual é esse procedimento? Eu tenho que pegar a raiz de 2, que é o número que está aqui embaixo, e multiplicar em cima e embaixo por raiz de 2. Então, foi o que eu fiz. Eu peguei o 8 e multipliquei por raiz de 2, e peguei a raiz de 2 e multipliquei pela raiz de 2. 8 vezes raiz de 2, o número não multiplica a raiz, então fica 8 raiz de 2. Depois, raiz de 2 vezes raiz de 2 é raiz de 4, porque os números aqui podem ser multiplicados. Automaticamente, a raiz de 4 é 2, né? Em cima eu só copiei, e aí eu dividi 8 por 2, deu 4 raiz de 2, tá? Só para a gente fazer mais um exemplo rapidinho, não tem a ver com o exercício, eu vou colocar um exemplo aqui, vamos supor, 5 raiz de 3, né? Vamos supor que a conta deu isso. O que é racionalizar? É multiplicar em cima e embaixo pela raiz aqui, segundo o mandamento da matemática. Não deixarás a raiz no denominador. Ela não pode ficar aqui embaixo. Então, eu multiplico em cima por raiz de 3 e multiplico embaixo por raiz de 3. 5 vezes raiz de 3 é 5 raiz de 3. O número não multiplica a raiz. Embaixo, raiz de 3 vezes raiz de 3, essas eu posso multiplicar. Raiz de 3 vezes raiz de 3 é raiz de 9. E aí, a raiz de 9 dá exata, que é 3, tá? Nesse exercício aqui que eu acabei de inventar, diferente do anterior, o 5 não dá para dividir exato por 3. Então, eu pararia a minha continha aqui. Ok, turminha? Ok, professora. Tá, ótimo, então. Agora, né, eu já descobri o meu x deu esse número aí, 4 raiz de 2, que é a minha hipotenusa, e agora eu vou descobrir o cateto oposto, que é o meu y, tá? Qual razão trigonométrica vocês querem trabalhar agora? Com seno ou com tangente? Seno. Tá ótimo. Vamos lá. O seno de um ângulo que eu não conheço é igual o cateto oposto sobre a minha hipotenusa, tá? O seno de qual ângulo, né? Desde lá do início, eu falei, o ângulo que ele nos forneceu é o 45 graus. Então, no lugar do ângulo, eu vou substituir por 45 graus. O cateto oposto, olha só, ele não forneceu para gente. Ele chamou o cateto oposto de y, né? E a hipotenusa? Então, alguns alunos podem dizer, professora, lá no início ele não falou a hipotenusa. Mas nós acabamos de calcular a hipotenusa e descobrimos que ela vale 4 raiz de 2. A gente acabou de calcular isso,
né? Diante disso, eu vou substituir o seno de 45, quando eu fico nervosa e tal, eu vou lá na tabelinha, ó, seno de 45, raiz de 2 sobre 2, né? Vou lá e anoto. Então, no lugar de seno de 45, eu substituo por raiz de 2 sobre 2. Isso daqui é igual ao y, embaixo, 4, raiz de 2. Neste momento, eu vou trabalhar com a proporcionalidade. O 2 aqui, ó, vai multiplicar o y. Eu vou colocar aqui em cima, ó, 2 vezes o y. E isso será igual, ó, o raiz de 2 vai multiplicar o 4 raiz de 2. Muitos alunos têm dificuldade de fazer essa continha. Lembre-se, pessoal, o número multiplica o número e a raiz multiplica a raiz. Então, o 4 não tem aqui, na verdade, tem um 1 invisível para multiplicar, né? Então, o 4 eu mantenho. O raiz de 2 vezes raiz de 2 podem ser multiplicados os números que estão dentro da raiz. 2 vezes 2 dá o total de 4. Assim, eu venho 2 vezes o y é igual a 4 vezes. A raiz de 4 tem exata, vale 2. E aí, eu consigo resolver que 4 vezes 2 é 8. Neste momento, o 2 está multiplicando, passa dividindo, e 8 dividido por 2 dá o total de 4. Tudo bem até aqui, gente? Sim. Sim? Tudo pronto. Então, tá bom, gente. Vou zerar novamente a minha lousa, lembrando que a aula é gravada. Vocês, de repente, querem voltar de novo, assistir, né? Anotar, fiquem tranquilos que a aula é toda gravada e disponibilizada para vocês, tá? Vou apagar a minha letra B, que eu tinha deixado aqui de ponta cabeça, e vou trazer o último exercício de hoje, que é o exercício 2, dessa mesma página, da página 25, tá? Esse exercício 2, inclusive, essas informações aqui que estão na cor azul clarinha no desenho, não tá na apostila, é que a minha é do professor, então veio com essa informação. Como nós iremos utilizar, eu não apaguei aí, tá? Esse exercício também está na página 25. Vamos ver o que ele quer. Ele fala assim, ó, o tronco de uma árvore media 14 metros e era perfeitamente vertical. Então, eu tinha um tronco de uma árvore que estava ali em pé e, no total, ele media 14 metros. Durante um temporal, um raio atingiu o tronco e o partiu. Então, teve um raio aqui, né? Teve um temporal, teve um raio e quebrou esse tronco aqui, ó, no pontinho que eu estou destacando na cor vermelha, né? De modo que a parte superior passou a formar um ângulo de aproximadamente 34%, ou 34 graus, não 34%, 34 graus. Então, ele nos forneceu aqui essa informação. Ele disse que quando esse tronco tocou o solo, ele formou aqui com um solo um ângulo de 34 graus com o solo. A distância, a que distância, olha a pergunta, a que distância do solo o raio atingiu o tronco da árvore? A que distância do solo o raio atingiu o tronco da árvore? Ele quer saber justamente essa medida aqui. Ele quer saber a distância do solo em relação ao tronco que a árvore aqui foi atingida. Ele quer saber esta distância, tá? Por isso é que a apostila chamou essa distância aqui de x, porque eu não faço nem ideia de quanto ela mede, né? Agora, outra informação importante. No total, eu tinha 14 metros de altura. Ele partiu, levou um raio e formou essa linha aqui inclinada, né? O que eu posso dizer sobre essa linha? Eu posso dizer que essa linha medirá 14 menos o x, que é esse pedacinho que ficou em pé aqui, né? Então, vamos supor que esse x seja 5, será 14 menos 5. Se esse x valer 4, será 14 menos 4, e assim sucessivamente essa medida.
Até aqui, até esse momento, alguma dúvida? Não. Não? Tá bom. Agora, gente, antes de calcular a razão trigonométrica, eu preciso descobrir qual dessas três utilizar, tá? Não é um passe de mágica, eu preciso saber o que eu tenho e aí qual é possível utilizar. Vou até trocar a cor da minha caneta aqui, que eu fiz tudo em destaque em vermelho, tá? Vamos lá. Pensando neste ângulo, que é o de 34 graus, nesse ângulo aqui, essa medida, que é o x, que é a que eu estou buscando, ela é baseada no triângulo retângulo. Ela é cateto oposto, cateto adjacente ou hipotenusa? O xizinho lá. Cateto oposto. Muito bem, galera, muito bem. Olha só, sempre o segmento de reta que está na frente do ângulo que foi destacado, sempre será cateto oposto. Muito bem. E essa medida, que foi a parte que quebrou, que ficou aqui inclinada, ela é cateto adjacente ou hipotenusa? Hipotenusa. Hipotenusa. Muito bem. Assim, né? Agora eu vou olhar as razões trigonométricas. Eu preciso primeiro determinar as medidas que eu tenho, tá? Eu tenho cateto oposto e eu tenho hipotenusa. Qual dessas razões aqui que trabalha com cateto oposto e com hipotenusa? Seno. Seno. Muito bem. Então, o seno de um ângulo será igual ao cateto oposto, né? Lembrando que isso é uma medida, dividido pela minha hipotenusa. O seno aqui é de qual ângulo? Desse que foi destacado lá no início do enunciado, que é de 34 graus. É igual o cateto oposto. O cateto oposto eu não tenho, eu chamei aqui ele de x. E a minha hipotenusa, eu também não tenho, é 14 menos x. Nesse momento, eu tenho que pensar, seno de 34. Professora, essa tabelinha trabalha com 30, 45 e 60. Onde é que eu vou encontrar essa informação do seno de 34 graus? Está na página 72 da apostila de vocês. Então, foi aquilo que a gente trabalhou na aula passada. Vamos lá olhar na página 72, tá? Deixa eu achar aqui minha página 72. E eu vou descobrir quanto vale o seno de 34 graus. Podem deixar duas casas só depois da vírgula, tá, galera? Vamos lá. Quanto vale o seno de 34 graus? 0,55. Isso. Como tá 0,559, esse terceiro número aqui, ó, é 9, então a gente vai deixar aproximadamente 0,56, ok? Toda vez que esse terceiro número for 5, 6, 7, 8 ou 9, eu aumento uma casa. Então, em vez de trabalhar com 55, vou trabalhar com 56, tá? Essa continha, gente, porque dá tudo quebrado, porque está trabalhando com o número decimal, não tem problema fazer uso da calculadora, tá? Então, eu venho lá, x sobre 14 menos x, tá? Multiplicação. Aqui, ó, não tem nada embaixo. Então, 1 vezes x, x, não tem como eu resolver isso. Isso é igual. Precisa tomar muito cuidado aqui com o 0,56, porque o 0,56 multiplica o 14 e o 0,56 multiplica o x. Então, antes de realizar essas multiplicações, eu vou deixar aqui para aplicar a distributiva, tá? Vou deixar assim, ó, vou deixar montada para aplicar a distributiva, tá? Aí eu venho lá, x, pode falar. Tem como a gente não fazer distributiva e só, tipo, dividir o 14 menos x... Não, ao invés de multiplicar, né? 14 menos x vezes 0,86. Então, como você tem 14 menos x, não tem como você não aplicar a distributiva. Se você quiser ir direto, sem fazer a distributiva, o 14 tem que multiplicar por 0,56 e o x também tem que multiplicar por 0,56. Certo? Tá. Tá bom, entendi. Tá ótimo, meu amor. 14 vezes 0,56. Deixa eu só ver que fez um barulhinho aqui. Deixa eu ver se foi algum aluno que caiu. Então, vamos lá. Para a gente terminar. Então, ó,
14 vezes 0,56 dá 7,84, tá? Então, eu multipliquei o 0,46 vezes 14. Agora, eu vou pegar o 0,46 e vou multiplicar por menos x. Mais que multiplica menos dá menos. E 0,56 vezes x, 0,56 vezes x. O número não tem como multiplicar a letra. Quando eu cheguei neste ponto aqui, isso daqui é uma equação, tá? Eu preciso trazer essa parte que tem x para o primeiro membro. Então, vai ficar assim, ó, x, esse 0,56 vezes x negativo vem para cá positivo, isso é igual a 7,84. Aí eu vou somar o 1 que está invisível aqui na frente com o 0,56. R$1 mais 56 centavos, 1,56 vezes x. O 1,56 está multiplicando, passa dividindo, tá? Eu venho aqui, ó, 7. Peraí que eu vou pegar minha calculadora. 7,84 dividido por 1,56. Vai dar 5,02. Então, aproximadamente 5 metros, tá? O que é esses 5 metros? É aproximadamente a distância em que o raio atingiu esse tronco aqui da minha árvore. Então, esses 5 metros é aproximadamente essa distância, tá? Pessoal, esse finalzinho aqui, que trabalha com número decimal, ele é complicado mesmo, tá? Geralmente, lá no Enem ou no vestibular, ele não trabalha com números tão quebrados, né? Aqui a gente está falando uma situação de sala de aula, então, onde o uso da calculadora é permitido, né? Então, ele não trabalha com números tão quebradinhos. Mas a distributiva é sempre importante aí ressaltar que é preciso ser feita. Inclusive, o exercício que vocês têm que entregar lá, que é do caderno de atividades, é esse mesmo pensamento, tá? Só que lá é usando Pitágoras e não usando as razões trigonométricas. Ok, pessoal? Alguma dúvida? Alô, alô, Galinha? Não? Então, olha só. Eu vou parar de compartilhar minha tela com vocês. Vou parar a minha gravação.